Programa Sala de Visitas. Mais uma vez aqui conosco o professor Reinaldo Passadori, presidente do Instituto Passadori, administrador de empresas, professor, escritor, palestrante e um homem que já tem no seu currículo mais de 45 mil alunos tratados, entre aspas, literalmente dentro desse processo da comunicação, utilizando de todas as técnicas. Professor Reinaldo Passadori, é um prazer enorme tê-lo aqui na Câmara mais uma vez. Satisfação é minha, Dr. Paulo Frange, e a oportunidade não só de compartilhar um pouquinho essas informações básicas, né? Porque o senhor fala tanta coisa assim do Reinaldo Passadori, mas na verdade é um grande aprendiz. Porque o que a gente procura fazer mesmo é buscar técnicas, recursos, para que a gente possa ajudar as pessoas a serem melhores pessoas, notadamente no seu processo de comunicação. E com isso, consequentemente, conseguir o melhor resultado na vida prática. O professor Reinaldo Passadori acaba de me dar aqui a oportunidade de jogar a peteca de volta. Paulo Freire dizia que ninguém ensina ninguém, aprendemos juntos. E eu acho que essa arte da comunicação, aquilo que o senhor faz no seu dia a dia, no trabalho, o Instituto Passadori faz, na verdade é um processo de aprendizado mútuo, né? Isso é verdade. E o que acontece no nosso caso é que nós, claro, buscamos técnicas, recursos, estamos sempre buscando novas informações e mais percebemos as grandes dificuldades das pessoas no que se relaciona ao processo de fazerem mostrar e fazerem valer de forma prática o potencial que tem. As pessoas passam por um processo de socialização, entram nas escolas, aprendem tanto, enfim, buscam conhecimentos, fazem lá com muito esforço e sacrifício um curso de pós-graduação, aliás, um curso de graduação, depois um curso até de pós-graduação, MBA, ou seja, conforme o nível de cada um. Mas a pessoa tem que chegar e fazer valer o potencial que tem. E nessa hora é que as dificuldades aparecem, os problemas de uma maneira ou de outra aparecem. Então a pessoa se vê com um potencial muito grande, mas com muitas limitações para fazer valer de forma prática o potencial que tem. Há uma frase bastante interessante e ela tem a ver com isso que estamos falando assim. Nós não somos valorizados por aquilo que sabemos, mas sim por aquilo que fazemos daquilo que sabemos. E essas limitações impedem que a pessoa mostre o seu potencial na totalidade que tem. Professor Reinaldo, no último programa nós falamos muito sobre medo, família, empresas, e me chamou muita atenção, razão pela qual nós o convidamos mais uma vez para tentar abordar esse assunto do ponto de vista de educação e também do ponto de vista de vida pública. Pois não. Na educação, a primeira pergunta que eu faço é, vamos deixar os meninos de lado, vamos primeiro falar dos professores. Por que existem situações onde os alunos gostam de um professor e não gostam de outro, se os dois praticamente fazem a mesma coisa, quase que da mesma forma? O que diferencia um professor bom de ruim na visão do aluno? Por que o aluno se interessa mais por um assunto do que outro quando o professor está na sala? É importante, assim, a presença do professor nesse aspecto da comunicação? Bom, é fundamental, porque um professor, primeiro, em nossas condições, as condições atuais que nós vivemos em nosso país, onde a comunicação não recebe os louros da vitória, atualmente, pelo menos, os professores não são tão privilegiados, como eram até um tempo atrás, 20, 30 anos, as pessoas mais destacadas. Eram professores, eram funcionários do Banco do Brasil ou eram advogados. Nós percebemos que hoje, o que você é? Eu sou um professor, não é tão valorizado, não é tão glamouroso o fato de ser professor, mesmo porque os salários não são tão compensadores, as dificuldades que temos no processo educacional de uma maneira geral em nosso país. Então, o primeiro passo, de uma maneira geral, entendo que, até o trabalho, entendo que o senhor faz um esforço muito grande para tentar trazer a educação à baila, investimentos pesados e sérios em educação de base, né? Bom, e aí entra o outro lado, o próprio preparo do professor, que deve ser aquela pessoa que tem que ter o conhecimento e tem que ter a preparação didático-pedagógica e tem que ter a formação específica para poder fazer com que as pessoas aprendam. E o bom professor não é aquele que ensina, que fica apenas falando, mas é aquele que estimula o outro ao processo de conhecimento, que tem uma habilidade. E quando o senhor fala assim, aquele professor que normalmente é querido, é percebido, existe um ingrediente aí de amor. Não tem como fugir disso. Porque aquele professor que é apaixonado pelo que faz e tem prazer em fazer com que o outro aprenda e que fica feliz quando o aluno se desenvolve, esse assim, já é, pela própria natureza, uma pessoa que vai ser reconhecida e valorizada como tal. Mais do que isso,
no próprio processo da comunicação. É aquele professor que tem a sensibilidade para se colocar no lugar do aluno, para entender qualquer que seja a sua situação, para poder falar a linguagem do aluno, para poder estimulá-lo, para pressionar sim, mas sem agressividade, sem um autoritarismo suficiente para impedir, ou pelo menos criar uma situação adversa, através de uma pressão excessiva. Tem que ter uma pressão sim, mas uma pressão ajustada, de acordo com a capacidade do aluno entender, e saber estimulá-lo de forma adequada para que ele possa, de fato, se desenvolver e aprender. Normalmente, esses professores são aqueles reconhecidos, valorizados, porque, acima de tudo, desenvolveram a sua habilidade de comunicação, de interação, de interatividade com o aluno. Professor Rinaldo, eu pude observar que na rede pública de ensino, nós temos o professor que tem também, com certeza, os mesmos problemas de todos na dificuldade de comunicação. Nas universidades, também nós temos grandes professores com dificuldade de comunicação. Onde nós encontramos menos esse problema são os professores de cursinhos. Você que está nos ouvindo, com certeza tem filho fazendo vestibular e já passou pelo cursinho. São grandes comunicadores, são pessoas que são showmans, literalmente fazem um show, salas com muito mais do que 100 alunos, 150 alunos, eles conseguem interagir rapidamente. Parece que foram muito treinados para aquela ação. É possível esse tipo de diferenciação? Doutor Paulo, a sua própria pergunta já sinaliza a resposta que eu poderia dar aqui. Não só é possível, como existe esse preparo para as pessoas serem de fato essas pessoas especiais e conseguem contagiar. Porque o aprendizado se faz de forma lúdica, se faz de forma interessante, ou seja, com aprendizado, com jogos, com brincadeiras, ainda mais em baixos níveis. Não é a teoria. O que eu fico impressionado é que até hoje ainda se observa isso, professores ficam escrevendo a matéria no quadro e o aluno fica copiando. E daí a pouco passou o tempo e a aula terminou. Ou aulas de ditado. Então o professor fica ditando, está lendo alguma coisa, não tem que ter um esforço de raciocínio, promovendo jogos, brincadeiras, músicas, criatividade, enfim, desafios com criatividade. Nós percebemos algumas escolas, essas que são premiadas aí pela criatividade, e nas quais os alunos têm a oportunidade de um aprendizado rápido. Então, primeiro, a consciência no sistema geral, que é aquilo que está sendo feito por mim. Mas, independente disso, é o próprio professor perceber o que é que eu não tenho ainda e que preciso para buscar, para fazer as minhas aulas interessantes. E, claro, conversar nas próprias escolas, diretoria, né? Sempre os professores têm uma liberdade de fugir de certas regras que são impostas pelas próprias escolas. A regra é essa, o estilo é esse, o jeito é esse, você tem que fazer do jeito que está sendo estabelecido. Eu estou propondo aqui nenhuma anarquia, no sentido de não ter uma hierarquia, uma estrutura. Mas a criatividade, as boas ideias têm que ser aproveitadas. E nós temos aí, como o senhor acabou de citar, pessoas profissionais, professores excelentes. Qual a diferença que faz a diferença do sucesso do aprendizado nos professores de cursinho? São os mesmos professores, de alguma maneira foram um pouco mais bem preparados, ou tiveram a oportunidade de fazer valer as suas ideias criativas. E com isso, quem são os beneficiados são os próprios alunos. Como é que nós faríamos esse diagnóstico? Ou seja, a quem perguntaríamos? O aluno? Perguntaríamos à diretora da escola? Porque quando chega na porta do vestibular é que você descobre que nossos alunos não chegaram bem treinados. A quem nós faríamos essas perguntas? Aos professores diretamente, vamos dizer, todos que estão bem treinados. Se fosse responder uma pesquisa sem deixar o nome, talvez deixasse uma outra informação. Nós tivemos essa informação com os médicos. Mais de 80% dos médicos gostariam de continuar em processo de educação continuada e reciclando. Mas isso dentro de um questionário feito pelo Conselho Federal de Medicina, sem nenhuma abordagem pessoal. Aqui, como é que nós faríamos esse diagnóstico? Eu acredito que a melhor maneira de se perceber um diagnóstico é pelo resultado. E o resultado se mensura de como era antes e como é hoje. De como é que está hoje, como é que pode ser amanhã. E a partir dos programas, vai se mensurando gradativamente os resultados